Olá, mestre Hélio. Estou passando aqui para apresentar o meu trabalho, que consiste em uma escolha de dois paradigmas de linguagem de programação e explicar os paradigmas contidos e, por fim, mostrar qual paradigma de programação me convenceu ou que mais me atraiu. Bem, na minha apresentação eu fiz escolha de duas linguagens, a linguagem de programação Java e a linguagem de programação Scala, que são duas linguagens que trabalhamos no decorrer do semestre. A escolha do Java ela parte tanto de um sentido opcional pessoal como um sentido profissional, porque além de ela ser uma linguagem orientada a objeto, ela também pode ser um tipo de paradigma de programação funcional. E eu acho interessante porque ela se difere, além de ser funcional, ela também é lógica, ela é também orientada a objetos, ela também pode ser, ela se torna mais fácil de dar manutenção porque os desenvolvedores podem realizar um update ou continuar um projeto já finalizado para adicionar melhorias, ao invés de recomeçar do zero. Esse é um dos aspectos positivos do Java. O objeto sempre mantém seu código organizado e é fácil de ser modificado caso seja necessário. Eu acho interessante utilizar o Java como um paradigma orientado a objeto pelo seguinte aspecto. Ele é escrito em uma coleção de classes e objetos para ter uma boa comunicação e a entidade ela é menor e básica e o objeto é todo tipo de cálculo realizado apenas diretamente no objeto. Os aspectos positivos de utilizar a Java como linguagem orientada a objeto. Ela maximiza o reaproveitamento do código, ela divide, componentiza o código de forma que tem o famoso dividir para conquistar, que parte do divide todo o código por partes, e aí você vai conquistando fase por fase, e no fim você consegue desenvolver um programa mais com o design do código maior, mais bem feito, mais bonito e mais arrojado, sem falar na maior manutenabilidade, que isso seria a maior facilidade em manutenção. Um exemplo. Antigamente, quando os computadores eram escritos, os programas de computadores eram escritos com uma série de instruções, era como se fosse uma receita culinária, tanto que quando você vai aprender um paradigma de linguagem, você tem uma série de passos para aprender, que seriam os ingredientes, que seriam os arquivos no disco, as interfaces de rede, memória, ciclos dos processadores, enfim. E aí, a semelhança é tão notável que as linguagens de programação exigiam que você tivesse a noção dos ingredientes, que seriam as variáveis, quais tipos de arquivos, classes, objetos, porque tudo isso seria reservado para ser escrito no modo de preparo, que seria o desenvolvimento. E com isso, a importância de você utilizar o Java, pelo menos como linguagem orientada a objeto, é por conta que ela é muito intuitiva. Você tem maior controle sobre métodos, você pode ter uma biblioteca bem abrangente, que ela é nativa do próprio Java, então ela é sempre atualizada. Você tem várias opções, você pode importar bibliotecas também, pode incorporar bibliotecas, então tem esse aspecto positivo também. A minha segunda linguagem de programação e o segundo paradigma que eu escolhi foi o paradigma funcional. E ela, no caso, é Scala, porque para mim ela é uma linguagem multiparadigma, ela também tem a tipagem estática e explícita. Implícita, no caso. Ela é moderna, ela é multiplataforma e ela também foi desenvolvida para expressar padrões de programação comum de forma concisa, com elegância e uma tipagem segura. Um dos aspectos que me fizeram escolher o Java, o Scala, foi porque ele é muito similar ao Java. Ele tem várias características com a linguagem tem se tornado ondas pelo fato dela ser muito parecida com o Java e o Java ser considerado hoje uma das maiores linguagens de programação, se não for a maior, é que ela se parece muito com o Java e com isso ela cresceu. Ela tem alguns pontos parecidos com o do Java, por exemplo, ela tem uma tipagem estática, ela tem uma fácil adição de novas bibliotecas, ela também pode ser executada na JVM do Java, que permite que o código Scala seja executado no Java ou o código Java seja executado no Scala, então ela tem essa facilidade. Ela também pode ser uma linguagem de programação orientada a objeto e ela tem também uma vasta variedade de bibliotecas nativas, ou seja, assim como o Java você tem várias bibliotecas para ser usadas. E aí você pode manusear dados e aí são infinitos os usos das bibliotecas em Scala. A Scala como paradigma funcional, ela parte do quê? O paradigma funcional ele tem uma raiz na matemática. Ela é independente de seja linguagem. Se ela for no tipo de paradigma funcional, ela é executada numa série de funções matemáticas, por exemplo.
Você desenvolve o seu programa de funções curtas, mas todo o código está dentro de uma função e todas essas variáveis têm um escopo definido para cada função. No paradigma de programação funcional, as funções não modificam nenhum valor fora do escopo. Essa função e as próprias funções não são afetadas por nenhum valor fora do escopo, ou seja, dentro do escopo elas podem ser modificadas, mas a partir do momento que sai de dentro do escopo, não pode ser modificada tanto dentro quanto fora. E um dos aspectos positivos é porque você pode usar uma sintaxe simples e direta, você pode fazer uma redução de código até 3 vezes mais do que o próprio Java. Os objetos são imutáveis, ou seja, o trunfo para reduzir a preocupação nas implementações do thread safe. A alta funcionalidade, o Scala tem funções como função de primeira classe, isso quer dizer, as funções podem ser passadas como argumento de outras funções e podem dar um retorno de uma função. Então, tem a velocidade de implementação, que é um dos maiores benefícios do Scala, porque permite uma rápida implementação e um melhor desempenho, dependendo da máquina que você use. Tu tem a facilidade de resolver um problema de concorrência, que tem uma vasta biblioteca de atores que podem resolver problemas de concorrência mais rápido que qualquer linguagem de programação tradicional. E um dos aspectos mais importantes também é que ela possui suporte a XML, que é um dos formatos de mensagens e integração mais utilizados no mercado. O Scala como uma solução. Ele resolve um problema de concorrência. Ele entra em um espaço em que muitas linguagens de programação e muitos paradigmas não conseguem. Eles executam tarefas DSL, que são linguagens de domínio específico. Eles implementam soluções funcionais. Eles integram recursos compartilhados, como arquivos, bancos de dados ou processos back-ends ou serviços múltiplos. E outra coisa que é muito importante para quem quer ser desenvolvedor, quem quer realmente trabalhar com desenvolvimento, é aprender sempre um novo paradigma de desenvolvimento. Como conclusão, entre essas duas linguagens de programação, apesar de ser bem atrativo o Scala, eu continuo insistindo em aprender o Java. Por quê? Porque o Java ele é uma linguagem de programação que eu já tive experiência desde os primórdios no meu ambiente acadêmico. E tanto que causa uma familiaridade maior, e essa familiaridade pode ser tanto quanto uma questão de conforto como praticidade em utilizar os códigos de Java. Ou seja, a minha escolha em Java seria por, além de ser uma linguagem de programação que é considerada a maior do mundo, ela também é uma linguagem de programação completa. Eu posso utilizá-la para desenvolvimento Android, posso utilizá-la para desenvolvimento web, posso utilizá-la para desenvolvimento desktop, eu posso utilizá-la como linguagem de banco de dados também, com o JPA, o JDBC. Então, sempre o Java ele se pressupõe nesse sentido. Então, seria a minha primeira escolha, independente de qual linguagem de programação estivéssemos falando.